Vamos então para a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. E está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus? Pega na mão da pessoa mais bonita que tiver aí perto de você. Tem gente que é tão bonito que tem que dar a mão para ele mesmo, né, irmão? De tão bonito que ele é, né? Ele fala assim: irmão, não vou dar a mão para você não, eu vou dar a mão para mim mesmo, que eu sou mais bonito que você. Então eu tenho que pegar em alguém que é bonito, e vou pegar em mim, na minha mão. Fecha os teus olhos, e junto com essa pessoa linda você vai orar. Você vai pedir para que o Senhor fale na sua vida, porque a palavra de Deus hoje vai falar no coração da igreja. E Ele é poderoso. Eu tenho expectativas do céu sobre essa palavra para a tua vida, porque o Senhor vai levantar hoje vidas aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu profetizo uma avalanche de bênçãos do céu sobre cada vida, Pai amado. E profetizamos a Deus que o Senhor, somente o Senhor, vai falar com cada vida aqui, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em cada coração. Amém. Amém? Amados, eu quero falar de superação. Esse texto de 1 João 5,4 diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Quando se fala em vencer, é porque existe uma luta. Não há a palavra vencer se não houver a palavra luta. Tem que ter luta. E para vencer, tem um desafio. E para você encarar o desafio, você tem que se superar. E para você superar, você precisa entender o que Deus quer de você. E a palavra de Deus diz que você só vence o mundo se você tiver na fé. Porque a fé vai fazer você vencer o mundo. A fé. Sem fé, ninguém supera nada. Absolutamente nada. Sem fé, ninguém chega a lugar algum. Quem tem fé aqui, dá uma glória a Deus. Desafio foi colocado na vida do cristão para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer. Tem gente que fala assim: eu estou meio assim. Fala para quem está do seu lado assim: você que está meio assim, precisa superar, porque Deus tem grandes coisas. Quantos aqui acreditam que Deus tem promessa aqui? Levanta a mão. Querido, se Deus te chamou, você já parou para pensar que coisa, vamos falar do mundo natural. Natural. Que coisa estranha Ele ter te chamado, hein? É estranho ter te chamado. Aos olhos naturais. Por que Ele te chamou? Que escolha errada que Ele fez. Então quer dizer que pelo campo natural, não tem nada, absolutamente nada, que justifica Ele ter te chamado. Mas pelo campo espiritual, Deus vê algo que nós não vemos. E aí Deus te chama porque Ele tem algo que nós não sabemos muitas vezes. E alguns até sabem. E Deus quer nos levar a patamares maiores em nome de Jesus. Queridos, todo ser humano tem que aprender a superar. Eu já testemunhei na igreja que eu tinha alguma coisa assim, pensando numa palavra aqui para vocês entenderem. Além de dificuldade, eu tinha um certo nervosismo por falar diante das pessoas. Eu trabalhava, eu estudava, eu era comunicativo, eu tinha amizade. Na rodinha eu conversava demais, mas quando chegava em público eu tinha uma trava. E se você hoje fala assim: o pastor prega a palavra, para chegar aqui, você não sabe quantos leões eu tive que superar. A nível de pregação, de conhecimento, a nível de desenvoltura, de vontade.
Um menino que ia na escola com uma caneta azul e um caderno, que não gostava nem de escrever, que no dia da prova pegava o caderno das meninas que sentava na primeira fileira, tirava xerox, estudava para a prova, mas não gostava de escrever. Ficava no fundo da escola, fazendo bagunça, na sala de aula no fundo também, tudo era fundo. Podia ver, tem gente que ficava lá na frente no portão, meu negócio era o fundão. Um aluno que só no prezinho, eu fui 14 vezes para a diretoria. 14 no prezinho. Minha mãe e meu pai falaram, nós só estamos começando com o prezinho. Naquela época era o prezinho, né? Nós só estamos começando. Esse menino já está 14 vezes que foi para a direção. No primeiro ano ele vai ser expulso. Só pode, não vai dar conta. Esse menino vai estudar. Não vai ter escola para ele. Hoje eu me vejo com gosto de estudar. Eu não nasci pronto. E vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei à igreja, quando eu sentei na cadeira, em um ano Deus tinha falado comigo o propósito dele na minha vida. Em um ano Deus tinha falado comigo onde Ele queria me levar. Que Deus tinha promessa na minha vida. Somado ao que Deus falou, eu tinha sonhos. Só que era impossível de eu atingir esses sonhos. A não ser que eu entrasse num processo de superação. E eu comecei. Quem não gosta de estudar agora vai ter que estudar. Por quê? Porque para chegar em algum lugar você tem que se superar. Eu olhei as dificuldades do momento e falei assim, o meu presente não define quem eu serei. Mas a minha superação vai definir onde eu posso chegar. E eu tive que superar muita coisa. Na segunda série, a minha letra era um caos. Era tão pequenininha. Não sei por que eu gostava de escrever pequeno. Que a professora chegou e disse assim para minha mãe. Compra um caderno de caligrafia para esse sujeito. E pede para ele treinar caligrafia. Pensa no homem que tinha uma letra ruim. Aí, além das matérias, eu tinha que... Eu só não sei por que na classe eu não gostava de estudar. Porque em casa, às vezes, eu escrevia as coisas. Mas na classe, nada. Mas minha letra era um caos, de tão pequenininha. Aí eu pensei. Aí eu via um tio meu, que tem uma letra linda. Toda desenhada de forma. E eu pensei, eu quero escrever em letra de forma. Eu quero ter uma letra bonita. E aí eu precisei pagar um preço. E eu precisei romper para que eu pudesse ter uma letra diferenciada. Então, simplesmente eu comecei lá no caderno de caligrafia. Escrever em letra de forma e escrever em letra arredondada. Até que por fim, de tanto eu escrever de forma e letra arredondada, hoje eu misturo. Eu escrevo uma palavra, metade de forma, metade de coisa. Mas é legível. Todo mundo entende. Na época que eu estudava, ninguém entendia nada. E eu falei, e agora, professora, tá bom? Ela disse assim, agora tá bom. Sua letra agora tá do tamanho da linha. Ela falou, você reparou que a linha tem um certo espaço? Você pode vir com a caneta até no rumo da linha, não precisa escrever baixinho. E eu consegui superar. E aí, para estudar para a palavra de Deus, para pregar a palavra, eu tive que estudar. E aí eu tive que entrar no campo da superação. E para eu falar em público, eu tive que me superar. E aí, Deus vai trabalhando. E aí, quando Deus colocou nas minhas mãos o propósito que Ele tinha, eu comecei a olhar assim, Senhor, será que eu vou conseguir? Se alguém já fez essa pergunta, será que eu vou conseguir? Porque quando a gente quer fazer uma análise, se a gente vai conseguir ou não, a primeira coisa que a gente faz é olhar o campo de quem nós somos. A lógica natural. Vai olhar a realidade. A gente olha a razão. Aos olhos naturais, eu não vou conseguir. Só que a Bíblia diz que a gente só vence o mundo pela fé. E fé não é aquilo que nós vemos. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, você vai ter que andar pela fé. Em situações que você não se vê. Quando alguém dizia assim, você vai ser um evangelista, você vai ser um pastor, você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero. Pode ser o que for que eles dizerem.
Você dizer assim, eu não me vejo. Eu sou assim. Eu faço isso. Eu sou muito desorganizado. Eu preciso ser muito lapidado. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fica colocando obstáculo para atingir o posto que Deus quer para ela, porque ela está se vendo. E ela diz assim, pastor, vai me desculpar, pastor. O senhor está enganado, pastor. Põe outro. Eu não sou eu. Porque ela olha a realidade. Mas Deus, quando te chamou, Ele não olhou o presente. Ele te olhou superando diversos obstáculos. Para essa igreja aqui chegar onde chegou, você não sabe quantos obstáculos nós passamos. Começamos num prédio menor. Começamos com poucas pessoas. Bem pouquinho. E aí, quando viemos para esse prédio aqui, com o valor de aluguel que era, praticamente o dobro do que nós estávamos, podíamos dizer que nós demos um passo de fé. Pela lógica financeira, era para nós estar aqui? Não. Pela lógica financeira, pela razão, pelos olhos, pela consciência, pelo aquilo que a gente está vendo, não era para a gente estar aqui. Mas a igreja do Senhor Jesus não anda por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. E Deus quer te conduzir a patamares maiores. E Deus manda dizer para a igreja que é tempo de superação. Porque eu sei que Deus tem plano grande na tua vida. Não pense você que o teu plano é ficar sentado aí na igreja, não. Você está sentado porque você está dormindo, talvez. Mas o tempo de Deus, essa é a conversinha, é o tempo de Deus. O tempo de Deus acontece para quem está marchando. Não é para quem está parado. Estou caminhando em direção à minha bênção. Aí vai acontecer. Aí esse tempo demora. É o tempo do famoso percurso. Mas talvez você esteja pensando assim. Então como é que eu faço? Porque cada um tem uma qualidade. Cada um tem as qualidades individuais. Eu tenho as minhas qualidades. Você tem as suas. E aí de repente você fala assim, ó. Eu nunca conseguirei ser um pregador da palavra. Porque eu não tenho as qualidades que o pastor tem. Eu não tenho as qualidades que a pastora tem. Eu nunca vou conseguir ser um evangelista, porque eu não tenho as qualidades. Quem foi que disse que o Senhor te chamou por aquilo que você tem? Deus te chamou por aquilo que Ele vai te dar. E aí você tem que entender que você precisa pôr os pés nas águas e se superar. Eu acho que eu não dou certo. Você não tem que achar nada. Você não está andando por vista. Você tem que dizer assim, eu ainda estou longe de ser, mas está na hora de eu mirar o meu longe e começar a superar, porque Deus é comigo. Quando você diz algo que não poderia acontecer e usa argumentos da razão ou da lógica, é porque você não está vendo com os olhos de Deus. Se eu dissesse para um de vocês aqui, qualquer um, você tem coragem de pregar num púlpito? Você tem coragem de pregar a palavra? Ai, pastor, eu não, pastor. O senhor está entendendo, pastor? E eu que digo para você que não está entendendo. Porque Deus capacita. Quem Ele chama, Ele capacita. Eu não estou capacitado. Sabe por que você não está capacitado? Porque você não acordou para o chamado. Porque o processo de capacitação vem quando eu começo a ir em direção ao que Deus chamou. Então eu preciso superar. Você precisa entender, tem que ter superação na tua vida. E quer que eu te falo mais? Nós estamos aqui nesse prédio e logo nós vamos ter que tomar outro passo de fé. E se olhar pelos olhos naturais, a gente não toma nenhuma decisão. Aliás, se a gente olhar pelos olhos naturais, cada um fica do jeito que está. Sem sair do lugar, sem fazer mais nada do que já faz. Não, tá bom, pastor. Eu estou dentro do meu limite. Eu estou dentro das minhas qualidades, eu estou dentro da minha capacidade. Eu não tenho isso. Eu quero dizer que eu também não tenho.
Foi Deus que deu. Qualquer coisa que você acha que eu possa fazer de bom, foi Deus que deu. Não tem mérito meu. É dedo de Deus. É unha de Deus. É mão de Deus. É braço de Deus. Cadê os casais aqui? Levanta a mão. Se eu falar para você assim que Deus vai separar vocês para ser pastores. Mas eu brigo tanto com a minha mulher. Mas eu brigo tanto com o meu marido. Lá em casa ele me chama até de Jezabel. Vixe, se eu for pastor de uma igreja, não vai ficar um. Porque eu não tenho essa paciência, não. Primeiro conciliamento que a ovelha não ouviu, eu já dou para a orelha e já mando embora. Eu conheço o meu temperamento. Eu sei do meu gênio. Você sabe do teu temperamento, você sabe do teu gênio, mas parece que você não sabe quem é o seu Deus. Porque se você soubesse quem é o seu Deus, você saberia que Ele tem capacidade de te lapidar e de te formar. Porque Ele é o oleiro e você é o barro e Ele capacita. Hoje, pastor, nem ler a Bíblia, mas eu leio, que dirá ser um pastor. Todas as pessoas que chegaram a grandes patamares que Deus tinha, foram pessoas que tiveram que superar dificuldades. Se você pegar os líderes da Bíblia, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Vamos olhar como o sujeito vê. Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Moisés, eu quero falar. Olha o que Deus está falando. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem que está chamando? Quem que está chamando? Mas aí o tal do Moisés fez uma avaliação no campo natural. Olha só a frase de Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo, tirar do Egito os filhos de Israel? Olha para cá. Eu não sei o que der no ser humano que ele quer discutir com Deus. Deus chama o sujeito para ser um líder e parece que Deus não sabe o que está fazendo. O Moisés vira para Deus e quer pregar para Deus. Fala para quem está do seu lado assim, você de vez em quando também quer pregar para Deus? Olha o Moisés, olha o Moisés. Olha Deus primeiro Deus. Moisés, vem que eu vou te enviar no Faraó para você libertar o povo. Quem é que está falando? Ele sabe o que está falando? Eu acho que não, eu acho que quem sabe é o Moisés. Porque o Moisés vira e fala assim: o senhor sabe quem eu sou? Eu acho que nessa hora Deus está falando assim: não sei não, quem que é você? Fala seu nome aí, como é que você chama? Estou falando com um estranho. Quem escolheu Moisés foi o Senhor. Deus conhece quem Ele chama. Mas o Moisés olhou para a realidade dele. Da realidade dele ele era um pequenino. Dentro da realidade dele ele não era ninguém, ele era um João ninguém. Como eu vou enfrentar um faraó? Gente, o Egito era a maior potência do mundo. Como que eu vou enfrentar o faraó? Logo eu não sou ninguém. Quem sou eu? Tem muita gente aqui que às vezes se pensa assim: quem sou eu? Minha vida ainda não está nem 100% ainda, quem sou eu? Não está 100%? Ninguém tem 100%. Só que há a diferença de que alguns homens e de que algumas mulheres, elas simplesmente resolveram superar os seus desafios. Superar. Aí, olha só o que Deus fala para ele. Aí está escrito assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que Deus está falando com ele? Eu vou com você. Se você está pensando que você vai ser capacitado para você fazer alguma coisa na força do teu braço,
Você não vai fazer nada na força do teu braço. Você vai fazer com a força de Deus. Você vai fazer com a sabedoria de Deus. Você vai fazer com o talento que Deus vai colocar na tua vida. O Moisés não. Ele se julgava não capacitado. Aí Deus falou assim, eu vou estar com você. Próximo versículo, o 13. Disse o que sabia tudo a Deus. É porque Moisés sabia tudo, né? Olha Moisés pregando para Deus de novo. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem qual é o seu nome, o que direi? Você está vendo que Moisés ele só fica colocando empecilho? Não, porque se eu chegar lá para falar que o Senhor me enviou, eles vão perguntar o teu nome. Ou seja, o que é isso? Empecilho. Fala para quem está do seu lado assim, ó, todo empecilho será derrubado em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, oh Moisés, ah Senhor, eu nunca fui o quê? Eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei conversar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não sei conversar. Chegasse em você, você ia falar assim, eu não sei falar, pastor. Eu não sei falar. O que Moisés está alegando? Eu tenho barreiras. O que Moisés está alegando? Eu tenho motivos que me impedem. O que Moisés está dizendo? Eu tenho questões que aos meus olhos isso não tem jeito. O que Moisés estava propondo para Deus? Que Deus escolhesse outra pessoa que soubesse falar. Eloquente. Não sei que tem gente que quer ensinar a Deus. Deus está falando assim, eu sei que você não sabe falar direito. Eu sei que você não é eloquente. Mas sabe o que acontece? Deus lá de cima estava vendo que se Moisés tomasse posse do chamado dele, quase 3 milhões de pessoas seriam libertas. Porque o povo estava na escravidão. Vou repetir. Deus sabia que se Moisés assumisse o posto que Deus tinha para ele, milhões de pessoas iriam se beneficiar. Só que Moisés estava se enxergando assim. Moisés estava enxergando que jeito? Ah, eu tenho meus... Só que chegou uma hora que Moisés superou o desafio. Moisés tinha uma barreira, mas ele foi. Aí a Bíblia diz assim, eu vou te colocar, além de mim, Arão, teu irmão, para te ajudar. Quer dizer, ele tinha o Arão e tinha Deus. Deus deu ferramenta para ele superar o problema dele. Eu quero te dizer que Deus vai dar a ferramenta para aqueles que querem superar desafios e obstáculos. Deus só não vai concordar com quem não quer superar desafio. Ai, eu sou assim. Deus quer me usar no que eu sou. Mentira. É mentira. A parábola do talento diz que você vai ter que multiplicar os talentos. E você sabe o que é multiplicar? É você adquirir o que você ainda não tem. Novos talentos. Não, ó, a igreja, Deus, o Senhor, o pastor, ou quem quiser, me usa nisso, que os meus talentos são esses. Deus vai colocar você para superar desafio, para você adquirir novos talentos, porque Ele quer te usar muito mais do que você está pensando. É tempo de superação. Quais são os obstáculos que te impedem de crescer? Quais são as áreas da sua vida que você sabe que aquilo te bloqueia para o maior que Deus tem? Porque Deus tem o maior. E eu vou te falar uma coisa. Quando você superar os seus desafios, vai ser o tempo de que muitas vidas estão dependendo só disso para serem salvas. Deus vai fazer você superar os seus desafios, porque por trás de você, assim como Moisés, por trás de você tem milhões de pessoas que vão precisar de Jesus Cristo. Você tem que crer, irmão.
Você imagina um cara lá, Moisés estava cuidando de ovelhas, pastor, apacentando o seu rebanho. Aí de uma hora para outra Deus fala assim, eu tenho algo na tua vida, você vai ser usado, muito usado. Pensa na cabeça de Deus, você vai abrir o mar, vai vir praga do céu, eu vou falar com você, você vai escrever os 10 mandamentos, depois você vai escrever os outros mandamentos. Tudo isso estava planejado por Deus, estava ou não estava? Mas o Moisés sabia? Eu te perguntar uma coisa, você já sabe o tudo que Deus tem para a tua vida? Você já sabe o tudo? Você está achando que o tudo que Deus tem para a tua vida é a vida que você vive? Você está limitado ao que você está vivendo, quanto Deus quer que você supere os obstáculos para o novo e o mais de Deus chegar na tua casa. Ah, pastor, sou o menor. Sou o menor, mas o grande de Deus vai chegar na tua vida, querido. O grande de Deus, então supera os desafios. Prepara a terra para que o novo de Deus chegue, a semente de Deus chega. Ah, eu não sei fazer tal coisa, não sei. Coloca na tua lista como objetivo para alcançar um novo talento. Coloca. Quais são as metas que você tem para aumentar e multiplicar os seus talentos? Irmãos, a cada vez que passa eu tenho desafios na minha vida. Tocava violão. Porque os outros falam assim, o senhor toca isso, o senhor toca não sei o quê, o senhor toca teu instrumento. Eu toco, sabe por quê, irmãos? Porque eu encaro os obstáculos como desafio. E eu preciso superar. Qual é a área da fraqueza da sua vida? Qual é a limitação que você sabe que você tem? Moisés sabia dele. A dele era... Uns falam que ele era gago, né? Moisés era gago. Ele não fala na Bíblia que ele era gago. Mas alguns falam que ele era gago. Você imagina alguém... O faraó falava assim, o que você quer? Calma. O faraó falava assim, ó filho, não aguento, pode levar tudo, não vou esperar você acabar de falar não. Não sei se ele era gago, eu acredito que não era gago, mas uma pessoa que é gago, como é que ele vai fazer para transmitir recado? Porque Deus falou, vai até o faraó e conversa com ele, fala que eu estou falando para ele que ele tem que liberar o povo. Você imagina um gago trabalhar de recado? Ele está na profissão certa ou está na profissão errada? Hã? A empresa precisa de alguém para dar recado e aí contrata um gago. Fulano, eu quero que você vá até a tal empresa. Ó, você tem que ir em 15 empresas. Vou te dar uma moto, você vai em 15 empresas, você vai dar recado para mim. Ele vai fazer 2 empresas num dia, porque até acabar de falar, ele não fala. Ele tinha todos os motivos para dizer, eu não sou capacitado. Só que Deus não quer ver você dizer que você não é capacitado, sendo que você precisa dele para se capacitar e se superar. Se for gago, se você não for gago, Deus cura tudo, irmãos. Deus é capaz de usar o que fala bem, o que não fala bem. Deus quer que você supere. For questões familiares, coloca como alvo de 2019. É isso que eu vou superar. Questão de família, questão profissional, questão ministerial, eu vou superar. Dificuldade todo mundo tem. Agora Deus gosta de ver pessoas superando. Quer ver uma outra coisa? Josué. Deus falou com Moisés, Moisés escreveu livros da Bíblia. Aí de repente, Moisés fala para o Josué assim, oi filho, eu vou morrer. Você continua, você toca a igreja. Você que é casado aí, pega na mão da tua esposa. Mas responde para vocês dois. Se eu fosse o Moisés e você tivesse que ser o Josué, e a partir do domingo que vem você tivesse que assumir a igreja, o que você ia pensar, sentir? Pensa aí. Eu já sei o que você está pensando. Eu fecharia as portas da igreja. Porque foi isso que aconteceu. Pensa só. Josué vê Deus falando com ele. E Josué pensa, meu Deus, que nível é esse que esse homem tem? Eu não vou dar conta. Mas de repente, Moisés morre.
E a Bíblia diz que Josué tinha medo. Detalhe, a Bíblia fala que ele tinha medo não, vírgula. Ele tinha muito medo. Medo de assumir uma responsabilidade. Tem gente aqui que tem medo de assumir responsabilidade. Abre em Josué capítulo 1, versículo 6. Ele tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo, que Deus precisou falar 3 vezes a mesma coisa. Josué 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Achou Josué 1, versículo 6? O que está escrito que Deus falou para ele? Ser forte e corajoso. E no versículo 7, o que Deus falou? E no 9, o que ele falou? Não te mandei eu ser forte. O que Deus falou no versículo 6? Ser forte e no 7, forte e no 9, forte e... Presta atenção aqui, queridos, para você entender. Para Deus falar 3 vezes a mesma coisa, que jeito que você acha que o Josué estava? Hã? Uma igreja de 100 pessoas, você já tremeria para você tomar conta. Uma igreja de 1000 pessoas. Ó, assume a igreja aí. 1000 pessoas. E uma igreja de 2 milhões, mais de 2 milhões e meio de pessoas, quase 3 milhões. Moisés vai embora e fala, Josué, toca o barco aí. Como assim? Lembra que eles saíram do Egito e eles tinham um destino. Qual que era o destino? A terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. É a terra da promessa. Aí você pega, um homem tem que conduzir o povo para a terra da promessa. E ele nada mais, nada menos tem que assumir o lugar de um homem chamado Moisés. Era para ter medo ou não era? Olha o que Deus fez. 3 vezes ele disse ser forte, ser corajoso. Tem gente que precisa que Deus fale várias vezes, mas se for necessário, Deus vai falar, querido. Mas Deus quer pessoas como Josué. Ser forte, ser corajoso. O que é que Deus falou para ele? Aquilo que era um desafio para ele. Todo mundo tem limitações. E você não pode dizer que Josué foi igual a Moisés, porque não foi. Então Josué olhou o olho natural. Para eu ser um bom líder. Porque você sabe muito bem que Moisés, o povo se levantou contra ele. Você sabe disso. Porque o povo, porque eles não tinham cebola, ou povo burro, né? Porque não tinha cebola para comer. Porque eles queriam comer a cebola do Egito. Por isso que eu sou liberto. Graças a Deus, irmãos, eu já sou liberto. Fala para quem está falando, cebola é comida do Egito. Está entendendo o mistério, não? Eu fui liberto completamente. Aí Josué diz assim, eu não estou à altura de Moisés. E ele ficou olhando para as suas limitações. Sabe do que Josué era bom? De guerra. Ele era bom para sair na espada. Aí tem gente que fala assim, Deus me usa onde eu sou bom. Ele vai te usar onde você é bom. Josué começou sendo usado na espada. Mas terminou como um grande líder. Só que ele não sabia que ele seria um grande líder. Assim como você não sabe que Deus vai fazer de você um grande líder, uma grande líder. E ele falou, meu Deus, guerrear eu sei, sair na espada eu sei, mas liderar o povo? Aí Josué deve ter pensado assim, nossa, Miriam se levantou, ficou leprosa. Datã, Corá, Abirão, levantou-se um povo lá para levantar contra Moisés. Logo eu, eles vão me fulminar no primeiro dia. Se com Moisés, que Deus falava face a face, a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. E eu sou um mero Josué. E Deus olhava e falava assim para ele assim, se você superar, você vai ser grande. Josué não se via capaz, porque Josué olhava para Moisés como alguém que era grande. Só que Deus, em outras palavras, Deus quis dizer o seguinte, Josué grande, Moisés grande,
Josué grande. Mas você, Josué, que olha só para as tuas limitações, está na hora de você se superar. Porque embora Moisés falando com Deus, e Moisés sendo o homem espetacular que foi, quem vai pôr o pé na terra prometida é você. Às vezes você está pensando assim, o fulano é mais importante, o fulano tem mais estudo, o fulano é mais capaz. Só que se você começar a se superar, Deus vai te dar a honra de você pôr os pés no teu Canaã. Você está achando que é só Moisés. Na verdade, Moisés foi tão bom, mas não entrou no Canaã. E aí você está achando assim, ai pastor, supera os teus desafios que você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a terra que mana leite e mel. E Deus está falando com você não sei quantas vezes. Se for necessário Ele vai repetir 3, 4, 5 vezes. Eu acho que na terceira vez que quando Deus falou, ser forte e corajoso, Josué se encheu e falou, tá bom Deus. O Senhor quer que eu vou liderar? Eu vou liderar. Vai ser um desafio, mas eu vou superar. Quer ver outra pessoa que teve desafio na vida? E que se superou? Um menino chamado Davi. Pensa você, aos olhos que você está vendo, com a lógica, Davi 1,60 m, em torno de 1,60 m, Golias 2,90 m. Davi com 3 pedrinhas na mão, 5 pedrinhas na mão. E o Golias com espada, arma. Quem que vence? Quem que vence? Por que Davi venceu? Ele olhou quem ele era? Você sabe o que Davi disse para Golias? Tu vens a mim com espada e escudo. Eu vou contra ti com pedras? Não. Eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Se Deus colocar um grande gigante na tua frente, você vai afinar? Ou você vai superar? Pastor, você é fulminado, pastor. Eu não dou conta. Não adianta o senhor forçar a barra. Não é que eu estou forçando, eu estou enxergando pelos olhos da fé. É pecado olhar com os olhos da fé? Pecado é quem olha com o campo natural, que vê a lógica, que vê a razão racional. O racional é contra a fé. Deus vai levantar pastores e pastoras aqui nessa igreja, que ninguém dá nada, que falaram assim, ó, é o pior casal da igreja. Deus vai levantar, porque Ele trabalha no campo do sobrenatural. É no olho de Deus. Que quando assumir o povo vai dizer assim, ixi, eu gostava era do pastor Leandro. O pastor Leandro, de repente eu vou ser um Moisés na vida de muitos Josué que vão levantar, e serão os Josués que vão multiplicar a igreja, que vão ganhar muitas almas, mais do que eu. Vão além de mim. Pessoas que vão falar assim, ó, eu sigo o testemunho do meu pastor, não gostava de escrever, a letra dele era ruim, não sabia falar perto de pessoas, mas eu estou sendo cada dia, superando todos os obstáculos, e eu tenho vivido o melhor de Deus. Vocês querem que eu te diga uma coisa? Eu tenho outros obstáculos para enfrentar, mas o obstáculo é o seguinte: no campo da fé, cada vez que você supera um desafio, você sobe um degrau na escada. Cada vez que você supera outro desafio, você supera outro degrau na escada. Cada vez que você supera outro desafio, você supera um degrau na escada. Daqui a pouco você chega um nível na escada que aquilo quem você era ficou. E você vai passar a perna por cima e vai falar assim, ó, passei o quem eu era no passado. De tanto superar obstáculo. Você quer colocar limitação. Quando Deus quer olhar para você e está te vendo assim. Psiu. É aquilo que ele falou para Moisés. Você vai para o faraó, mas você vai comigo. Davi foi com Golias, mas Deus estava com ele. Sabe o que Davi sabia fazer? Apacentar a ovelha. Deus quer que você comece a olhar para coisas novas. Você saiu de um acampamento de casais. Começa a sonhar com coisas grandes na tua vida. E tudo aquilo que você fala assim, eu não sei fazer, é o desafio que você tem que encarar. É desafio. Encara como desafio. Deus gosta. Todos os grandes homens, nenhum deles veio pronto. Recapitulando, Moisés não se via líder, mas era. Josué
tinha medo, Deus tratou. Qual é o seu obstáculo? Deus vai tratar também no nome de Jesus. Quer que eu diga o outro? Pedro. Você sabe a historinha que Pedro andou sobre as águas? Quantos já ouviram a pregação de Pedro andou sobre as águas? Você já reparou que o povo só fala que Pedro afundou sobre as águas? Pedro afundou sobre as águas porque ele olhou para a tempestade. Tá certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Ficou feio para Pedro que ele afundou sobre as águas, sim ou não? Só que eu te pergunto, e os outros 11? Tiveram coragem de sair do barco? Hã? Você há de concordar comigo que ficar dentro do barquinho é ficar do mesmo jeito que tá. Essa vida aí, ó. Os pés, os 2 únicos pezinhos, fora o de Jesus, que andou sobre as águas, foi o de Pedro. Ele afundou, mas que ele teve coragem para tentar se superar, ele teve. Sabe o que acontece? Deus não está muito preocupado hoje na igreja atual com aqueles que afundam. Deus está preocupado com aqueles que querem ficar no barco vivendo a mesma vida. Porque quem afunda, o Jesus Cristo vai estender a mão e vai levantar. Agora, cadê a ousadia dos outros 11? Os outros 11 nessa história, olha lá, ninguém fala nada. A tua história, você quer o quê? Que passe em branco? Ou você quer que a tua história seja uma história de referencial? Você está com medo de andar sobre as águas? É uma superação? É. Qual foi o primeiro texto? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E mundo aqui eu posso falar não só do mundo lá fora. Eu posso falar de tudo quanto é desafio que eu tenho que vencer. Qualquer desafio que eu tenho que vencer, eu só vou vencer ela no campo da fé. Se Pedro saiu do barco, foi por um motivo. Fé. Vamos pensar comigo que Pedro era casado. Porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Amém? Imagino eu que os outros discípulos, nenhum era casado. O que acontece com a barriga de um casado? É maior ou menor que a de um solteiro? O que acontece quando o cara é mais velho? O cara é mais velho, o cara é casado e pescador. E crente ainda por cima. O que acontece com o sujeito que é crente, que é casado, que é mais velho? Se você fosse pensar na lógica, ele ia falar assim, se fosse aquele ali que é o mais magrelinho, né, nem afundava, mas eu sou gordo, o primeiro passo eu vou. Para você encarar e superar os desafios da sua vida, os seus limites, suas limitações, você tem que dar passos pela fé. Deus está falando com vidas aqui hoje. Você imagina Deus te levantar como uma pastora? Ah, mas eu sou uma noiva de Cristo, nem casada eu sou. Quantas mulheres que são pastoras? Pastoras. E não são casadas, e são excelentes pastoras. E que pregam a palavra do Senhor. E são tremendamente usadas. E dizem assim, minha vida é para servir ao Senhor Deus. Se você não crê, é porque você está olhando pelo campo natural. Se você olha pelo campo natural, você vai ficar dentro do barco. Jesus nessa noite está chamando a igreja para superar desafios. Ah, porque minha esposa ainda nem é firme, meu marido ainda nem é firme. Desafios. Supera. Supera desafio. Você está chorando porque é uma coisa que você... O crente ele está acostumado a querer ver primeiro. Não, deixa o Senhor me transformar primeiro, aí eu aceito. Deus não fez isso com ninguém. O que você quer? Você quer primeiro que ele faz tudo? Não, primeiro quer ver se você vai ter fé. O que é fé? Se Deus te transformar numa pessoa que fala bem, que conhece a palavra, e depois você fazer a obra, isso não é fé. Isso é fato. Isso é fato. Eu estou liberando palavras aqui que homens de Deus aqui, mulheres de Deus, serão levantados como ministros do Evangelho. Só que se você olhar o teu hoje, isso não é possível. Mas eu não estou pregando para o teu hoje. Aí tem gente que fala assim, então estou aguardando o amanhã e não está superando nada, não vai vir. Em nome de Jesus. Deixa. Paga para mim. Rogério, paga para mim. Deixa Deus tratar com você. Eu quero pôr um vídeo para você ver quando tudo cai ao redor de uma pessoa
E Deus tem um plano na vida dela. Vou ligar. Pode cair tudo, pode falar, não consegue, eu não vou conseguir. Olha o que Deus é capaz de fazer. É sobre Brumadinho, que aconteceu recentemente. Vai lá. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Amém? Essa mulher, livrada da morte. Deus tem um plano ou não tem? Ela passou por isso. E se você conversar com ela e qualquer pessoa, ela vai falar assim, ó, Deus tem um plano na minha vida. Porque ela passou por isso e Deus livrou. Nós, graças a Deus, não passamos por nada disso. Será que somente as pessoas que passam por uma situação de um livramento, de um grande livramento, será que só elas é que enxergam que Deus tem algo grande? Será que só elas que conseguem ver que Deus tem algo maior?
Será que só elas que falam assim, olha, eu não sei da onde eu arrumei força. Sei da onde eu arrumei força para sair daquilo ali. Nós podemos ir mais longe. Você pode ir. Você não vem falar que você é fraco. Você não vem falar que você não consegue. Essa mulher, se perguntasse para ela antes se ela seria capaz de sair disso, sabe o que ela ia dizer? Que não era capaz de sair disso. Aquilo que a gente chama de capacidade do presente é baseado no nosso olho, não é baseado na nossa fé. E o olho não vence o mundo, o que vence o mundo é a fé. O teu presente não diz quem você vai ser, não. Mas se você focar em Deus, você tem um chamado na tua vida. Você tem um chamado. Você tem que se superar. Quem tem um chamado, gosta muito de dizer assim, falta muito. Quer dizer que você sabe o que falta. Ah, eu precisava mudar nisso. Você sabe o que você tem que mudar. Se você sabe, por que você não coloca uma meta de superação? Você consegue. Você vai conseguir em nome de Jesus. Pessoas aqui que nunca ganharam uma alma para Jesus e trouxeram aqui. Às vezes você diz assim, evangelismo não é comigo. Nunca consegui trazer uma alma dentro da igreja. Você vai superar isso e você vai trazer uma multidão de gente para o Senhor Jesus. Porque Deus quer levantar pessoas que encaram desafios. Você fala assim, eu não tenho condição de pregar, não tenho condição de evangelizar. O que você não tem condição é o que você tem que colocar na tua lista de superação. Ah, eu sou fraco, eu ainda tenho minhas fraquezas, ainda tenho minhas tentações. É o que você vai superar. Cada um tem necessidades e limitações diferentes, qualidades diferentes, problemas diferentes. É baseado na tua limitação, que é onde Deus vai te mostrar onde você pode chegar. Essa mulher aqui vai falar assim, a partir de hoje, assim, ó, eu sou uma guerreira. Só que nem ela sabia o quanto ela era guerreira. Você talvez não sabe onde você vai chegar, onde Deus quer fazer. Aquilo que Deus vai edificar dentro da tua família. O posto que Deus vai fazer. O nível de liderança que Deus vai fazer com cada um de vocês. Os sonhos de Deus é maior na tua vida. Os sonhos de Deus vai se realizar. E nenhum obstáculo que os teus olhos falam que existe hoje é capaz de barrar a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é maior. E Ele vai colocar no coração de pessoas aqui para você se superar. Você não vai ser daquele dos 11 que vai ficar dentro do barco, não. Você vai ser aquele que é Pedro. Que alguém vai dizer assim, aquele afundou. Afundei, mas fui eu que andei, você nem andou. Deus está querendo ver pessoas sair do barco. Deus está querendo ver pessoas encarar gigantes. Deus está querendo colocar, Davi não disse assim, espera eu ter um treinamento, não. Espero eu crescer, espero eu ficar mais velho que a gente se acerta. Grandes desafios é colocado na nossa vida a todo momento. Para a gente aprender que superação tem que acontecer na minha vida e na tua vida a todo instante. Você vai ser muito honrado nessa terra pelo Deus Todo-Poderoso que vai te usar muito. Porque tem uma unção que vem de Deus que vai fazer você se enxergar como Deus te enxerga. Fique em pé e vamos orar em nome de Jesus.